Meus prezados irmãos e amigos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, postar esse vídeo nesse dia, uma felicidade muito grande que Deus Ele tem trabalhado de maneira grandiosa na minha vida, na minha saúde. Estou basicamente 100% recuperada aí do momento difícil que eu passei. E hoje eu quis gravar esse vídeo aqui no quintal de casa, um ambiente simples, mas que me faz lembrar as minhas raízes, a natureza. Quintal pequeno, mas essa paisagem aqui para mim é o lugar mais rico daqui da minha casa, esse pedacinho aqui de chão. Hoje nós temos a lição de número 5, de 5 de maio de 2024. A lição de hoje ela traz como título Os Inimigos do Cristão. Esse é um título muito importante, como todas as lições, mas a oportunidade de estudar esse tema ela é uma oportunidade única, porque é necessário que nós tenhamos de uma maneira assim mais aprofundada um estudo, uma reflexão sobre os inimigos que nós temos na nossa caminhada. Vivemos num tempo onde se prega o evangelho do pare de sofrer, e quando você entrega a sua vida a Cristo, você é alcançado por Cristo, que as coisas vão mudar, que você passará a ter um bom emprego, passará a ter saúde, os problemas vão acabar, e agora vai ser só de vitória em vitória. Não que isso nós não experimentamos, isso em alguns momentos na nossa vida, não todos, é claro, mas esse tipo de propaganda enganosa, de marketing, não é o que a Bíblia nos apresenta como cristão. O maior exemplo que nós temos na Bíblia de cristão, do que é ser cristão, do que é servir a Deus, do que é uma vida com Deus, é o próprio Jesus. Ele veio aqui com uma missão específica e a Bíblia diz que em tudo ele foi experimentado, mas não pecou. A Bíblia nos apresenta o nosso modelo Jesus como sendo um homem de dores, um homem experimentado no trabalho, no sofrimento, nas tentações, nas provações. Foi tentado em tudo, mas ele decidiu ser obediente até a morte e morte de cruz. E o próprio Jesus, quando ele estava aqui pregando o evangelho, as boas novas de salvação, estava formando os seus primeiros discípulos que tornariam a sua igreja. Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se ele venceu o mundo e ele está conosco, nós também teremos condição de vencer o mundo. Mas em momento algum, a Bíblia promete que a vida cristã é uma vida de facilidade, é uma vida lúdica, é uma vida de flores, um mar de rosas. Em momento algum. A Bíblia até diz que nós seríamos bem-aventurados quando o mundo, mentindo, falar todo mal contra nós e ainda nos ensina a amar os nossos inimigos. Isso não quer dizer que a vida cristã ela seja uma vida que você passa a viver um sadismo, um sofrimento que não acaba, não. Para cada pessoa Deus tem um propósito na sua vida, uma forma de trabalhar para forjar o seu caráter. Uns sofrem menos, outros mais, outros aparentemente não sofrem, mas sofrimento e as experiências que nós temos na vida espiritual, elas não estão limitadas apenas a uma questão de um sofrimento físico, uma enfermidade, por exemplo, um desemprego,
um problema na família, conjugal, não está limitado a isso. Existem várias esferas de sofrimento que estão reservados para cada pessoa de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Isso aí é certo. A Bíblia, ela nos apresenta o próprio Jesus, que a primeira condição para segui-lo é negar-se a si mesmo, ou seja, ir contra a sua vontade. E como consequência de ir contra a nossa vontade, levar a cruz. O que é levar a cruz? É uma cruz no sentido físico de madeira? Não. Levar a cruz é exatamente manter a vida de negação. Não existe cruz mais pesada do que você viver contra a sua vontade, contra a sua natureza pecaminosa. Isso que é levar a cruz. Então esses são os dois principais requisitos para seguir a Cristo, para ser discípulo de Jesus: negar-se a si mesmo e levar a cruz, ou seja, manter a vida de negação, para depois segui-lo. Essa é a ordem. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A Bíblia diz, Jesus, palavra de Jesus, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, pai contra filho, filho contra pai, etc, etc. Mas então, quando você se torna um cristão, sua vida vira de cabeça para baixo, você está comprando sofrimento? Não necessariamente. Mas quando você se torna um cristão, você está escolhendo um lado, que é o lado da luz. E aí o inferno e tudo aquilo que está a serviço de Satanás se levantará contra você. Mas então como nós ficamos? Nós ficamos do lado mais forte, porque maior é aquele que está conosco. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que fortalece. Mas a ideia do poder todas as coisas naquele que fortalece não é poder ter um carro, ter um bom emprego, ter sucesso na vida. Isso pode acontecer? Pode, se houver um propósito divino. Mas poder todas as coisas naquele que fortalece é poder entrar e sair de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, sem tirar os olhos de Jesus, sabendo que Cristo está conosco, e se vivemos é para Cristo, se morremos também é para Cristo. E toda a glória seja dada a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu propósito neste canal e nessa revista, e como sempre eu tenho procurado fazer debaixo do temor de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ensinar para mim mesmo. Eu jamais vou estar tratando de coisas aqui que eu não acredito, que não fazem sentido para a minha vida, que primeiro eu não aplico à minha vida, que eu já não tenha vivenciado, que eu já não tenha experienciado. Portanto, o título da lição, ele é bastante revelador, porque ele nos diz sobre os inimigos do cristão. O cristão tem sim inimigos, e ele nunca deixará de ter inimigos durante toda a sua caminhada nessa terra. Porém, há dentro do cristão uma força, há dentro do cristão uma virtude que faz com que ele enfrente os inimigos. Não que os inimigos sejam fracos, não que os inimigos diminuam, mas porque a força que há dentro de nós faz com que nós entramos e saiamos de qualquer situação vitoriosos, porque a nossa vitória é certa no nome de Jesus. Nós não estamos andando com Cristo com a possibilidade ou não de ter vitória. A nossa vitória é certa. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas todo vencedor, ele tem que ter raça, ele tem que ter garra, ele tem que lutar. Ninguém vence sem lutar. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. E covarde, moles, pessoas que não são determinadas, pessoas que militam na vida espiritual, a Bíblia diz que eles não podem olhar para trás, eles têm que estar com os olhos postos em Jesus. Não é no homem, não é na religião, não é naqueles que estão escandalizando o Evangelho, caindo à nossa volta, não. Nossos olhos não podem estar postos em homens. Os nossos olhos devem estar voltados para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eis aí o título da lição:
os inimigos do cristão. Entenda aqui cristão não como meros religiosos, pertencentes ao grupo religioso chamado cristianismo, evangélico. Não necessariamente nesse sentido. Aqui cristão deve se entender no sentido mais puro da origem desse termo, que foi inclusive dado por pessoas que não eram cristãs ao observar os discípulos de Jesus, cuja missão única era falar sobre Cristo, pregar sobre Cristo. Então, uma vez que eles tinham o discurso, eles pregavam sobre Cristo, eles foram apelidados de cristãos. E é claro, foi um bom apelido. Se a intenção era zombar, se a intenção era menosprezar os discípulos, de fato deu um nome adequado, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Portanto, aqui entenda-se cristão aqui não como uma religião, cristianismo, cristandade, não entenda como isso. Entenda aqui cristão como discípulos de Jesus, os seguidores do Cristo que morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Bem, o texto áureo da nossa lição, ele é um texto bastante importante, está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 5 e o verso de número 26, que nos diz o seguinte, aí o texto áureo da lição: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais ou não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O ensinamento de Paulo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, ele nos traz aqui uma verdade de ouro, daí o nome texto áureo, texto de ouro, que ela deve fazer parte da nossa vida, da nossa conduta enquanto verdadeiros cristãos. E aqui só esse texto áureo seria o suficiente para nós falarmos aqui todo o vídeo, 1 hora ou mais. Mas é claro, nós temos que ser bastante sucinto, objetivo, uma vez que nós temos muito para falar, e eu me esforço sim para não exceder muito ao tempo, para que os vídeos não fiquem tão longos, mas às vezes não é possível, uma vez que a proposta aqui desse canal é trazer um subsídio para professores de escola bíblica dominical e para alunos, para pastores, pessoas de um modo geral que queiram um estudo mais aprofundado, mais crítico, uma reflexão totalmente voltada para a palavra de Deus, com toda a seriedade e também ao mesmo tempo me colocando aí à disposição para aqueles que discordarem, quiser fazer alguma pergunta, alguma observação no canal, eu não tenho problemas com isso. Bem, então o texto aqui ele vai dizer, aí logo no início do texto áureo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o primeiro período, é uma primeira verdade, uma proposição que aqui nos é colocada. Aqui começa com uma conjunção aí que dá a ideia de dúvida, e vai abrir o texto dessa forma, olha, se, uma condicional, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós temos uma vida guiada pelo Espírito, que age como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo nascido de novo, se de fato nós vivemos no Espírito, ou dizemos que vivemos no Espírito, que estamos imersos em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, e o Espírito Santo está imerso em nós, isso não pode ficar apenas no discurso. Nós vemos muitas pessoas que dizem serem homens e mulheres de Deus, às vezes profetizam, falam em língua, oram para Jesus curar e faz milagres, lembrando que Satanás também ele tem poder para fazer isso, mas não estou dizendo que eu não creia em milagres, em cura, em maravilhas, eu creio em tudo isso,
mas ninguém deve ser medido como um homem ou uma mulher de Deus pelo fato de falar em língua, de profetizar ou de Deus mesmo realizar milagres através dele, porque o poder é de Deus, não é daquele que é usado. E Deus pode usar qualquer pessoa se ele tiver um propósito, pode usar o ímpio, pode usar o animal, pode usar o próprio Satanás para cumprir um propósito seu. Portanto, o que o texto está colocando aqui é que se de fato o Espírito de Deus habita em nós, se nós vivemos no Espírito, é necessário que também nós andemos no Espírito, ou seja, não é possível para uma pessoa que vive no Espírito, que é cheio do Espírito, ter uma conduta diferente daquilo que manifeste a vontade de Deus, a santidade divina, que demonstre a manifestação do Espírito Santo, que o nome já está dizendo, é santo, é separado, é purificado, está acima do pecado e de tudo aquilo que é mal em qualquer aspecto da vida falando. Portanto, é isso que Paulo está ensinando, que se é que nós vivemos no Espírito, é necessário que isso seja comprovado através das nossas atitudes, que é exatamente o andar no Espírito. Louvado seja Deus. E aí o segundo período desse parágrafo teológico nos diz o seguinte, olha, não sejais, pois, uma vez que vocês estão vivendo no Espírito, vocês estão andando no Espírito, então não combina. Não é possível. Ele diz, então, já que vocês de fato, se vocês de fato vivem no Espírito e andam no Espírito, portanto, não sejais cobiçosos de vanglórias. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que aquele que anda no Espírito, ele não pode ser, ele não é cobiçoso de vanglória, de glórias humanas, da glória terrena, dos aplausos deste mundo, mas ele está buscando a glória de Deus e a glória para Deus. Porque a Bíblia diz que onde está a nossa glória, o nosso tesouro, e glória fala de tesouro, de riqueza, de poder, a Bíblia nos ensina que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Portanto, se o nosso coração está em Cristo, está em Deus, no Espírito Santo, se Cristo é o nosso maior tesouro, então não convém, não é possível estarmos buscando a glória deste mundo, cobiçando as coisas deste mundo, porque isso não condiz com alguém que anda no Espírito. É isso que o texto está dizendo. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando, provocando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não faz parte do caráter do nascido de novo, do discípulo de Cristo. A contenda, a inveja, querer o que é do outro a todo custo, querer estar no lugar do outro quando você não foi capacitado, você não foi colocado lá de maneira justa, pelos seus próprios méritos, mas você teve que brigar, você teve que driblar, você teve que, de uma certa forma, usar de meios ilegais para poder tomar o lugar do outro. Isso não faz parte de pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida. E aí você pode dizer, principalmente você que não é cristão, mas eu conheço muitos que se dizem cristãos, crentes, que fazem isso, e como tem. Porém, essas pessoas nunca nasceram de novo. Nessas pessoas não há a direção do Espírito de Deus na sua vida. Seja ela quem quer que seja. Seja membro de igreja, seja pastores, seja lá o que for. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Não basta eu dizer que sou homem de Deus, mulher de Deus, sou líder, sou pastor, não basta. O discurso não tem valor nenhum se de fato não for acompanhado com a prática, com a vida, com o exemplo, com o modelo. Portanto, é isso que Paulo está ensinando. Olha, se vocês estão no Espírito, então a inveja, a cobiça, a vanglória, estar com o coração preso às coisas deste mundo, isso não faz parte da vida cristã. É necessário que essas coisas mundanas,
a inveja, a briga, a porfia, o pecado, que nós evitemos e vencemos todas essas coisas, porque elas são, sim, inimigas do cristão, inimigas do nosso próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática, ela nos apresenta o seguinte: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Ou seja, aqui já está deixando bem claro, indo ao encontro do que o textual apresentou, que na jornada da fé nós vamos encontrar inimigos. E como vamos encontrar? Haverá muitos inimigos nessa jornada que eles vão tentar atrapalhar a nossa caminhada. Isso tem que ficar de uma maneira muito bem clara. Não pense que quando você é alcançado por Cristo e faz uma aliança no Calvário, aos pés da cruz de Cristo, e começa a andar com Cristo, que você vai ter uma caminhada plana, uma caminhada sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma atração, sem nenhuma distração, sem levante, sem coisas as mais diversas e inesperadas possíveis, para fazer com que você pare, você venha deter na caminhada. A Bíblia nos ensina que bem-aventurado o homem que não detém, que não anda nos caminhos dos pecadores, não param e nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Ou seja, você não pode nem parar, nem assentar, que é o termo que a Bíblia fala. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos pecadores. Ou seja, o assentar na roda dos pecadores não quer dizer que eu não deva me assentar num momento social, seja lá qual for ele, para poder estar com pessoas que não professam a mesma fé. Não é nesse sentido. A ideia aqui de não sentar na mesa com os pecadores no sentido de não compartilhar aquilo que as pessoas compartilham à mesa, no sentido das conversas que não edificam, dos manjares que não glorificam a Deus. Ou seja, sentar à mesa aqui representa partilhar de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Esse é o sentido. Não que você não deva ir à casa de alguém, a um aniversário, a uma determinada programação, desde que não venha ferir os teus princípios enquanto cristão. Mas é no sentido das práticas pecaminosas. Portanto, é bem-aventurado aquele que não senta para escarnecer do outro, para escarnecer de Deus. Então é isso que a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém. A ideia aqui de deter é não ficar tentado, não parar por um tempo, não necessariamente estar sentado, mas ser atraído, o coração com vontade de parar, perdendo tempo, tirando os olhos de Cristo, se distraindo. Nem isso o cristão deve fazer. Na sua caminhada você tem que olhar firme, saber em quem você tem crido e tem que ter cuidado para nada te deter na caminhada rumo aos céus, inclusive a religião. Ter cuidado para a religião não te deter, para a sua tribo religiosa, a sua denominação, o seu credo religioso, não te deter em caminhar com Jesus. Muitos estão fracassando na jornada espiritual por causa da sua própria denominação, por causa da sua própria religião. Estou condenando a religião, a denominação, o lugar de culto de forma nenhuma. É necessário que nós congreguemos. Isso é, inclusive, um ensinamento bíblico. Agora, nós temos que entender que o nosso congregar tem que ser para a glória de Deus. Se há alguém à nossa volta, se a liderança ela está desvirtuando a caminhada espiritual, você não tem e nem deve segui-lo. Você tem, Deus tem várias portas abertas, ainda existem lugares, e você vai encontrar igrejas que estão próximas da palavra. Talvez não necessariamente próximo da tua casa, que vai te dar uma comodidade, mas você vai encontrar ainda tem, sempre teve na história, e sempre terá os remanescentes de Deus, homens sinceros, verdadeiros,
verdadeiros pastores, verdadeiros líderes, igrejas sérias que ainda prezam por uma vida pautada pela palavra de Deus e dirigida pelo Espírito de Deus. Portanto, é isso que o texto nos ensina. Na jornada cristã, na jornada espiritual, nós teremos muitos inimigos na nossa jornada de fé. E a lição diz que esses inimigos que tentarão nos atrapalhar são aqui pelo menos 3, que são os mais conhecidos. Um é o diabo, outro é a carne e o outro é o mundo. Esses são os 3 grandes inimigos que basicamente representam todos os demais inimigos que porventura venham surgir na nossa caminhada, estão aqui englobados dentro de um desses inimigos, faz parte da atuação de um desses inimigos, que é o diabo, a carne ou o mundo. Mas o texto ele fica dizendo que na caminhada nós temos esses 3 inimigos, mas que em Cristo somos mais do que vencedores. Ou seja, a vitória é certa se estivermos em Cristo, como o texto diz, se vivermos em Espírito. Não há garantia de vitória porque eu estou numa religião. Não há garantia. A minha garantia de vitória é se eu estiver em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Ela está em 2 textos da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, o verso de número 11 ao verso 14. Depois o livro de 1 João, capítulo de número 2, o verso 15 ao verso 17. Aí no primeiro texto, o livro de Romanos, capítulo 6, como a lição propõe a leitura a partir do verso de número 11, eu não acho suficiente, eu vou ler a partir do verso de número 8. E aí eu vou ler do 8, a lição propõe do 11 ao 14, eu estarei lendo do 8 ao 14. Então, Romanos, capítulo de número 6, verso 8 até o verso de número 14. Nos diz assim a palavra de Deus no verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Aqui, novamente, Paulo aqui aos Romanos, agora ele está dizendo, olha, se de fato, uma condicional, se nós morremos com Cristo, o que é morrer com Cristo? É exatamente uma vida de negar a nós mesmos e manter uma vida de negação para que Cristo passe a viver em nós e nós não vivamos mais a nossa própria vontade. Isso é morrer com Cristo. É morrer, ser crucificado, levar o vitupério, a vergonha do Calvário. Portanto, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Ou seja, a nossa ressurreição, a nossa vitória final, que um dia nós não ficaremos na sepultura, ou que nós teremos um corpo transformado, ela é garantida desde que nós já tenhamos morrido para o mundo, que é a ideia de morrer em Cristo, é morrer para o mundo, morrer para o pecado. Mas eu deixarei de ser um pecador? Não. Mas eu não tenho prazer no pecado, e o meu objetivo de vida é cada dia mortificar a minha carne. É cada dia morrer para o mundo até que Cristo seja totalmente gerado dentro de mim. Esse deve ser o meu objetivo de vida. Portanto, o texto está bem claro. Olha, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, no caso Cristo, Cristo não pode morrer outra vez. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, imortal, e não morre mais. Então, se Cristo, como sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, então ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Verso 10. No que se refere à morte, morreu para o pecado. Essa é a ideia. Morreu para o pecado de uma vez por todas. Então, Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas e nós devemos morrer para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, ele vive para Deus. Então, Cristo morreu para o pecado
disse não ao pecado e ele vive para Deus, o Cristo, Jesus Cristo. E da mesma forma assim os seus discípulos. Devemos então morrer para o pecado, quanto à morte, morrer para o pecado e viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí então entra o texto áureo da nossa lição, entra, melhor dizendo, a sequência do que a lição propõe da leitura bíblica em classe, que é a partir do verso de número 11 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o que nos diz o verso 11? Então, diante dessa realidade de termos morrido com Cristo, ressuscitado com Ele, Paulo, então, ele traz a informação do verso 11. Assim também vós, que já morreram e ressuscitaram com Cristo, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Ou seja, se você já morreu, um morto ele não tem mais atividade, um morto ele não tem mais vontade, um morto ele não tem mais ciência, um morto ele não tem mais obras. Portanto, assim como aconteceu com Cristo, Paulo está dizendo, assim também vocês, da mesma forma que Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, e isso aconteceu com vocês, vocês estando mortos em Cristo, portanto, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, clara, que dispensa um aprofundamento maior. O verso 12 diz o seguinte: não reine, portanto, ou seja, não governe, a ideia de reinar aqui, não haja que vocês não sejam escravos, que não governe sobre vocês, é isso que Paulo está dizendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que apesar de nós termos morrido para Cristo, morrido com Cristo, morridos para o pecado, nós ainda estamos na carne. Nós ainda estamos nesse processo de morte contínua e de ameaça do inimigo das nossas almas para que nós venhamos a desistir da caminhada, que nós nos tornemos escravos do pecado. Portanto, ele diz, olha, então, tenha cuidado que não reine, que não domine sobre o vosso corpo mortal, o corpo que ainda morre, que ainda está sujeito à morte, ao pecado, às concupiscências. Aí ele vai dizer, portanto, cuide para que não reine em vocês o pecado no vosso corpo, para lhe obedecer às suas concupiscências. Que o pecado não venha dominar a vocês a ponto de vocês estarem obedecendo à voz do inimigo, sendo levados pelo pecado, porque vocês já morreram com Cristo, portanto já morreram para o pecado e não devem deixar que o pecado volte a reinar sobre a vida de vocês. Essa é a ideia. E aí no verso 3 ele diz, nem tampouco, ora, não deixe o pecado reinar, nem tampouco apresenteis os vossos corpos, ou os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou seja, não deixem que o pecado reine no corpo de vocês e muito menos permitam ou se permitam que através das vossas atitudes, dos vossos membros, e aqui membros fala de que nós podemos pecar com a nossa boca, com os nossos olhos, com o nosso pé, a nossa mão, o nosso corpo, os nossos membros de um modo geral. Ele vai dizer aqui da forma de materialização do governo do reino do pecado na vida de alguém, que é materializada através dos membros, através do corpo. Então ele diz, olha, uma vez que o pecado não deve reinar no vosso corpo mortal, para lhes obedecer a voz, o chamado, nem tampouco, ou seja, muito menos, permitam que os vossos corpos sejam usados, os vossos membros, como instrumento da iniquidade. E aí ele traz uma adversativa. Pelo contrário, mas ele vai dizer, mas o que é que vocês têm que fazer como pessoas que já morreram com Cristo? Aí ele vai dizer, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos.
Seja, ao invés de servir o pecado, vocês vão apresentar o Deus vivo para o qual vocês vivem. Então vocês vão apresentar a Deus como pessoas vivas que ainda habitam entre os mortos, ou seja, entre pessoas mortais, carnais, pecaminosas, que inclusive nós mesmos somos essas pessoas mortais, mas que dentro de nós a imortalidade de Cristo está sendo gerada. É algo muito profundo. O que é isso que o texto está dizendo? Olha, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Porque nós estamos dentre os mortos, somos mortais, mas nós agora temos que viver a vida de Cristo. Portanto, apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros apresentem a Deus como instrumentos de justiça. O que é ser instrumento de justiça? O que é a justiça divina? A justiça divina fala de correção, fala daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é aceitável diante de Deus. Tudo aquilo que for reprovável diante de Deus representa uma vida de injustiça, portanto, uma vida que não deve governar, não deve ser a demonstração do caráter de alguém que já morreu para o pecado e vive para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 14, ele fecha dizendo, porque, aí uma explicativa, por que devemos agir dessa forma e não daquela outra forma? Ele vai explicar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, se vocês nasceram de fato de novo, se de fato vocês viveram para Cristo, vivem no Espírito, então o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a explicação. O pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Pois, a conclusiva, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A ideia aqui de estar debaixo da lei não é apenas uma referência à lei de Moisés. Claro que a lei, ela trouxe ao homem consciência de pecado. Ela servia apenas para apontar ao homem que ele estava perdido e que ele precisava de um Salvador. A lei apontava para Cristo, mas os homens não entenderam a lei. Então aqui o que o texto está dizendo, vocês não estão mais debaixo da lei, porque a lei, Cristo veio, Cristo foi o cumprimento da lei. Vocês agora não estão mais debaixo do jugo da lei, do pecado. Vocês estão agora debaixo do jugo de Cristo. Vocês servem agora a outro Senhor. Essa é a ideia. Pois não estáis debaixo da lei, mas estáis agora debaixo da graça. Ou seja, quem é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus. Jesus é a graça de Deus revelada. Bem, o outro texto que a lição propõe aí para a nossa leitura está em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. 1 João, é bem lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Diz aí então o verso de número 15. Eu li o verso aqui anterior do capítulo do livro anterior. Então, verso 15, 1 João 2, nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse é o primeiro período dentro desse parágrafo teológico. A informação que nós temos aqui, João, o apóstolo João, ele passa aqui para os irmãos, para os seus filhinhos. Aqui o pastor João, ele diz o seguinte: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aqui tem duas conotações. A palavra mundo na Bíblia, ela tem uma abrangência muito grande, mas aqui num primeiro momento nós podemos entender a ideia de não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não podemos entender num aspecto meramente geográfico, geofísico, como se o mundo em si, a natureza, a obra criada por Deus fosse má. Não, é claro que ela sofreu a ação do pecado, e a Bíblia diz que a própria natureza, e a natureza é tudo que Deus criou,
geme esperando ser liberta, mas a ideia aqui do texto de não amar o mundo nem no que no mundo há é algo bem mais profundo. Nós podemos já de primeira mão, e o comentário da lição vai aprofundar um pouco sobre isso, mas quando Jesus ele diz não ameis o mundo nem o que no mundo há, ele está aqui, no mínimo, a primeira interpretação que nós temos que ter desse texto, é que Jesus ele está dizendo, e aqui o apóstolo João, melhor dizendo, ele está nos ensinando que nós não devemos amar as regras, não devemos amar aquilo que impera nesse mundo que é o pecado. A Bíblia diz que o príncipe das trevas é o Deus desse século. E tudo aquilo que os homens sem Deus, eles fazem, eles manifestam, são coisas nocivas à vida cristã e elas são totalmente contra a santidade divina. Portanto, a ideia aqui de não amar o mundo não é amar o mundo no sentido de destruir o planeta. A ideia de não amar o mundo nem o que no mundo há é no sentido de não amar as práticas pecaminosas que existem nesse mundo. As práticas pecaminosas é o apelo a se praticar tantas coisas que distanciam o homem de Deus e que destrói o próprio homem e o próprio mundo físico. Então aqui a ideia é essa, não que nós devemos odiar as pessoas, não que nós devemos não cuidar do planeta, da natureza, nada disso, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que aqui o texto está ensinando é que não devemos amar o pecado e nem tudo que o pecado nos oferece. Esse é o sentido primário do texto. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. E aí ele prossegue, se alguém ama o mundo, se alguém ama o pecado, as práticas pecaminosas que há no mundo, nas pessoas, sendo mais específica, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para mim esse texto é muito profundo, porque diz aqui que se alguém, mesmo dizendo ser cristão, mas o mundo está dentro dele, dentro do seu coração, as práticas pecaminosas, o desejo de pecar, ele senta na roda dos escarnecedores, ele não faz nenhuma diferença, ele chegar no ambiente, para ele não salga, não é luz no ambiente onde ele frequenta, ele se mistura em termos de caráter, de moral, de fazer as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, de falar as mesmas palavras indecentes, de ter as mesmas práticas mentirosas, enganosas, tudo aquilo que não corresponde ao caráter de Cristo. Se alguém faz isso, o texto está dizendo exatamente que essa pessoa, o amor do Pai não está nela, que é o que o texto está dizendo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, nesse alguém. Quem é o amor do Pai? O amor do Pai é Cristo. Cristo é o amor de Deus revelado. E quando nós nos tornamos cristãos no verdadeiro sentido da palavra, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós nos tornamos membros do seu corpo. E se nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque a Bíblia diz, metaforicamente falando, em termos de uma metáfora do corpo, que Cristo é o cabeça e nós somos membros um dos outros e membros do corpo de Cristo. Somos membros um dos outros e fazemos parte do corpo espiritual de Cristo. Portanto, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, ou seja, Cristo não reina na sua vida, ele não faz parte do corpo de Cristo. É isso que João aqui está ensinando. Aí o verso de número 16, por quê? Aí vai explicar por que essa pessoa não está em Cristo. Por que alguém que ama o mundo, o amor de Cristo não está nele? Ele vai dizer, porque tudo o que há no mundo, ou seja, todas as práticas mundanas. E aqui agora vai ficar bem mais claro
Qual o sentido de mundo que João está tratando aqui? Porque tudo o que há no mundo, ele começa a falar, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo carnal de fazer a própria vontade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que os nossos olhos são atraídos, e geralmente para o mal, a soberba da vida, uma vida soberba, de não contentar-se com aquilo que Deus planejou para nós, mas viver. O soberbo é aquele que nunca é o bastante, e ele deseja inclusive o que é do outro, e ele é maldizente. Então a soberba da vida, aí diz o seguinte, olha que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. Então esse é o aspecto do mundo que o texto está falando, o conceito de mundo aqui dentro do texto. E aí o verso 17 diz o seguinte, o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, tudo aqui passará. O mundo, o pecado, os desejos, as obras da carne um dia cessará, porque o próprio homem também terá um dia o seu fim. Esse próprio mundo que existe, a Bíblia diz que ele passará, essa própria terra, ela passará e Cristo fará um novo céu atmosférico e uma nova terra. Ou seja, tudo passará. O mundo, o pecado, as pessoas, aqueles que vivem sem Deus, há de seguir uma eternidade, afastada de Deus eternamente. A única garantia para estar com Deus é através de Cristo Jesus. Repito, de Cristo, e não de uma religião. Portanto, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É exatamente ter Cristo na vida. É ter nascido de novo. É ser guiado pelo Espírito. Não é possível fazer a vontade de Deus se não for pela força do Espírito Santo. Você pode fazer a vontade da religião, fazer a vontade do teu pastor, fazer a vontade do teu guia, mas a vontade de Deus só é possível fazer através do Espírito de Deus, sendo guiado pelo Espírito. Daí, João fechar dizendo, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque Cristo ressuscitou e Cristo vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, tivemos aí então a explicação desse primeiro momento, textual, verdade prática, leitura bíblica em classe, eu procurei ser bem preciso. E agora vamos para o comentário da lição. Vamos ver até aí quanto tempo nós estaremos aí gastando para concluir a nossa lição. Já fomos aí, passamos já 47 minutos, creio que um tempo não tão grande, um tempo razoável. A introdução desse comentário, a introdução nos diz o seguinte: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminhar para os céus. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Nós lemos aqui no texto bíblico e a lição vai trabalhar de forma bem aprofundada sobre isso. E aí o texto prossegue aqui, o comentarista. O diabo e o mundo estão do lado externo, são os inimigos externos, o diabo e o mundo. São os inimigos externos da nossa trajetória. E a carne, porém, está do lado de dentro. Então a carne aqui fala da nossa própria natureza. Essa é a ideia de carne. Então, a ideia aqui do inimigo, a carne como inimigo, não é que o meu braço, que o meu corpo, como alguns teólogos estudiosos pregam, já que esse corpo é ruim, ele tem que ser destruído. Aí você pode destruir, inclusive, no pecado, cometendo suicídio, porque o corpo é ruim. Não é nesse aspecto. Esse corpo, ele não é mal em si. O corpo, ele não tem poder para fazer absolutamente nada. É o que influencia dentro de nós, o que nos move, que é materializado através do nosso corpo. Mas o nosso corpo em si, biologicamente falando, ele não é mau. Ele não é mau, ele foi criado por Deus. Mas o pecado atingiu a nossa alma, o nosso homem interior.
Então aqui o que o texto está dizendo é exatamente que a carne, ela está do lado de dentro, é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Vamos para o primeiro tópico, que vai apresentar o primeiro inimigo dessa jornada. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Aqui apresenta como o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Creio que não é fortuito colocar o diabo como o primeiro inimigo do cristão, porque de fato foi o primeiro inimigo do homem, foi quem levou o homem à queda. Inclusive também foi o primeiro inimigo de Deus, que quis ser igual a Deus e ele foi expulso dos céus. Bem, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Primeiro subtópico, o diabo é real. Isso aqui é bem interessante. Aqueles que negam a existência do mundo espiritual, em especial a figura do diabo, mas assim como Deus é real, o diabo também é real. Negar a existência do diabo é negar também a existência de Deus. Por quê? Porque sabemos que o diabo, antes da sua queda, ele foi um ser criado por Deus. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, que se tornou o diabo, se tornou Satanás ao pecar contra Deus. Então, se o diabo não existe, eu estou dizendo também que Deus não existe. Essa é a verdade. Então, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, do Gênesis. Ele lá sendo tentando o homem, levando o homem à queda. Então, desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, Primeiras Crônicas, em Jó, em Salmo, em Isaías, em Ezequiel, em Zacarias. São livros que descrevem a ação do diabo como uma pessoa, como um ser existente. Textos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Então, vai aí o Novo Testamento, vai mostrar o diabo atuando, no mínimo aí por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Jesus não só menciona, mas a atuação do diabo, manifestações, como sendo ele uma pessoa, um espírito, é claro, pessoal, tendo uma identidade, vamos dizer assim. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Então, o próprio Jesus vai atestar em vários momentos, ele vai expulsar demônios, vai inclusive dialogar com o demônio. No início do seu ministério, ele foi tentado pelo diabo. Então, a Bíblia há relatos sobrados, de sobra, para mostrar o diabo enquanto algo real, um ser real. O subtópico 2, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual, que pertence a uma ordem angelical, que é a ordem dos querubins. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido, então ele pertence à ordem dos querubins, sendo o mais exaltado dentre eles. Então, aqui a ordem dos querubins, é bom que se deixe claro que a palavra aí querubim, que aí no caso ela é traduzida aí dentro da tradução para o nosso entendimento, nós veremos aqui logo um pouco mais à frente, essa palavra aí querubim, como sendo uma tradução que traz uma conotação que eu achei bastante interessante. Deixa eu ver se eu localizo aqui, que é querubins, do hebraico é querubá, que significa ser celestial, ser divino, e é uma palavra que está no plural, ou seja, que é uma ordem de anjos, não é um anjo, é uma ordem de anjos. Então aqui quando diz que Satanás ele era um querubim ungido, ele era um querubim, ele era um anjo principal, dá a entender
que ele, dentro dessa ordem de anjo, ele tinha a liderança dessa ordem angelical, que eram os querubins, que ele era um querubim ungido para ungido no sentido aqui de ser separado para ser o principal dentre essa ordem. Essa é a ideia que nós temos do texto. Portanto, a descrição de Satanás, as escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, dentre essa ordem dos querubins. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrada que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás. O arcanjo, que é aqui, essa palavra arcanjo, que vem do grego, argiagelos, que tem o mesmo sentido de anjos, e aí tem ângelos, que são mensageiros, e aqui o arcanjo, esse termo arcanjo, que dentre os significados da palavra arcanjo tem o sentido de anjo principal, vamos dizer assim, o primeiro maioral dentre essa outra classe de mensageiro, de anjos mensageiro. Aqui o texto está dizendo, e anjos guerreiros também, Miguel, que é o protetor da nação de Israel. Temos Gabriel, que é um mensageiro, e aqui tem o arcanjo, essa ordem angelical, e dentro dessa ordem destaca-se Miguel como sendo o grande guerreiro principal aqui dos arcanjos, que é essa classe de anjos, todos eles são anjos. E aí diz então que Miguel, quando ele contentou com Satanás, no caso aqui com esse querubim, ele contentou no sentido de disputar, de lutar pelo corpo de Moisés. Aqui dá a entender que havia uma disputa em relação ao que fazer com o corpo de Moisés. Diz o texto, mas ele não ousou, no caso aqui Miguel, esse arcanjo não ousou pronunciar um juízo de maldição contra ele, contra esse querubim caído que era Lúcifer, Satanás, mostrando que ele é um ser poderoso, só não mais poderoso do que Deus, do que aquele que está em nós. Portanto, não ousou dizer maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. É o Deus deste mundo, o Deus desse século, do pecado. Porém, mesmo tendo essa autoridade, esse poder, ele está limitado às determinações divinas. Louvado seja Deus. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Se você conhece a Bíblia, ele conhece bem mais do que você. Se você é inteligente, Satanás é bem mais inteligente. Então, ele pode te enganar na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, na sua própria astúcia. Você pode ser enganado por Satanás. Então, ele é um ser que possui personalidade e muito forte. É um ser inteligente, possui inteligência. Aí tem as referências, no caso, possui personalidade, ou seja, é inteligente, 2 Coríntios 11, verso 3. É um ser que tem raiva, Apocalipse 12, 17, vai dizer muito sobre a ira de Satanás, o grande dragão, a antiga serpente. Tem desejos, Lucas 22, 31. Tem vontade própria, Isaías 14, 13 a 14, 2 Timóteo 2, 26, portanto ele tem vontade própria, não foi criado um ser sem liberdade, sem livre-arbítrio, ele tem vontade própria, e aí infere que os anjos também, eles foram criados com livre-arbítrio, com vontade própria, tanto é que um grupo resolveu pecar contra Deus, tem vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como usou
para se tratar Satanás nomes, pronomes pessoais, se referindo a ele como sendo uma pessoa, inclusive no próprio enfrentamento lá no deserto. Terceiro subtópico, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo, como por exemplo, serpente. É um nome dado lá já em Gênesis e também no Apocalipse, Gênesis 3:1, Apocalipse 12, verso 9, vai chamar Satanás de a grande serpente, a serpente, que vai referir o que? Aqui a serpente é uma metáfora falando da sagacidade e da astúcia. Satanás é sagaz, ele é astuto, ele engana. Então não brinque com Satanás, não brinque. Ele é astuto, ele é sagaz, é a antiga serpente. Também um outro nome dado a ele é Satanás, que é o nome mencionado 52 vezes, que quer dizer o quê? Quer dizer, significa adversário ou opositor. Então todo aquele que opõe a Deus está usado pelo espírito de Satanás. Satanás, ele é o opositor de Deus, é o adversário de Deus e do seu povo. Também um outro nome dado a ele é diabo, que aparece 35 vezes, que tem um sentido de acusador. Então aquele que acusa o irmão, que acusa o outro, está sendo usado pelo diabo. Um outro nome dado a ele também é maligno, que revela o seu caráter, um caráter mau. Essa é a ideia. Também um outro nome é o dragão vermelho, que fala da ferocidade, da raiva, do ódio que ele tem por Deus e por os filhos de Deus. Enganador, Apocalipse 12, 9, capítulo 20, verso 3, ele é aquele que engana. Belzebu é um outro nome dado, que quer dizer que ele é o chefe dos demônios. Essa é a ideia de Belzebu. Belial quer dizer uma pessoa má, mau caráter. Essa é a ideia de Belial, uma pessoa má, sem valor moral, ético. Essa é a ideia de Satanás enquanto Belial. E todos aqueles que têm essas atitudes estão sob a influência de Satanás. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Bem, então vimos aí o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, e agora vem o segundo, o grande inimigo do cristão, que é exatamente a carne. Então, primeiro subtópico desse tópico, segundo inimigo do cristão, a carne. Primeiro subtópico, conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeira, o tecido muscular do corpo humano e dos animais, que todos nós conhecemos. Segundo, o corpo humano inteiro, como carne, uma referência ao homem como um todo, seu corpo inteiro. Uma outra referência de carne é o ser humano segundo a fragilidade e imortalidade. A carne tratada como um ser frágil, um ser mortal. É também uma referência à carne. E a quarta referência à carne é a natureza pecaminosa do ser humano. Carne também fala da natureza, da tendência, do vírus, dos hábitos pecaminosos que nós temos dentro de nós e que manifestamos, materializamos através do nosso corpo físico. Então é uma outra expressão que refere também ao conceito de carne na Bíblia, que é a natureza pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Essa expressão concupiscência tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Então, o que é uma concupiscência? É a satisfação do desejo da carne, dos desejos da carne em todas as esferas possíveis. Todos os possíveis desejos da carne, eles são agrupados, são chamados de concupiscência. Esse é o sentido bíblico da palavra concupiscência. Então, dentro dessa dimensão carnal de todos os desejos, aqui a lição cita alguns exemplos de concupiscência, como, por exemplo, a glutonaria. Glutonarias, que é esse comer de forma exagerada, além
do limite do seu corpo, como uma compulsão, como algo maligno mesmo. Havia festas em que as pessoas comiam e havia ali grandes vasos, os vomitórios. As pessoas enfiavam o dedo na garganta para poder colocar a comida, ou vinham para fora e voltar a comer novamente, ou encher a pança de comida e de vinho e tornar a colocar para fora. Então isso é o pecado da glutonaria, é uma concupiscência. Então aqui vai citar a glutonaria, a sensualidade, todo tipo de sensualidade. A sensualidade, a bebedeira, relações sexuais ilícitas, seja ela, no caso, seja a fornicação, seja a prostituição, seja o adultério, seja a homossexualidade, todo tipo de aberração, de práticas, relações sexuais ilícitas, são concupiscências reprováveis diante dos olhos de Deus, e aqueles que são dominados por isso vão estar eternamente afastados de Deus e serem lançados no inferno, no lago de fogo, que não foi preparado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que não aceitam a proposta do Evangelho, que preferem andar segundo a vista dos seus olhos, segundo a concupiscência da carne, eles, infelizmente, estarão onde estará Satanás no seu destino eterno. Portanto, a expressão, tudo isso que nós falamos, a expressão concupiscência, revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Então, o que é a concupiscência? O egoísmo em grau elevado. Subtópico 2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo... Aqui foi uma perspectiva do Antigo Testamento, agora a perspectiva, é claro, também a concupiscência da carne, ela também está dentro da perspectiva do Novo Testamento, mas o conceito de carne dentro aqui do contexto do Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Tem o mesmo sentido de concupiscência. Só que aqui o nome no grego é sarx. Essa é a expressão grega para esse termo no Novo Testamento. Então aqui temos uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte, ou seja, afastada de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, andar na carne é não ter o Espírito Santo na sua vida. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. É interessante, eu vou ler esse texto, está em Gálatas, capítulo 5, verso de número 19, que vai dizer exatamente o que faz uma natureza dominada pela carne, como se manifesta as obras da carne. Gálatas, capítulo de número 5, verso 19 ao 21. Gálatas 5, 19 até o verso de número 21. Olha o que nos diz o texto. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, não há como esconder as obras da carne. Uma pessoa carnal, ela não tem como esconder a sua identidade. Assim também como uma pessoa espiritual não pode esconder a sua luz. Ninguém pode ser cristão verdadeiro, que tem o Espírito de Deus na sua vida, e entrar e sair num lugar e ninguém perceber diferença na sua maneira de ser, no seu caráter, nas suas práticas, na forma de negociar, na forma de falar, na forma de se comportar, de se comprometer, de respeitar o outro, de honrar com a sua palavra. Da mesma forma que um carnal, aquele que é dominado pelas obras da carne, não tem como esconder a sua identidade, porque conhece-se a árvore, como falei, pelo fruto. Então, quais são as obras da carne? Que Paulo cita aos Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele vai citar que alguns exemplos. É claro, ele não esgota todas, mas ele cita as mais conhecidas. Quais são essas? Imoralidade sexual, de todo tipo, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade ou as inimizades,
desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, que ele não pode citar tudo, porque são infindas as obras da carne, não dá para descrever com palavras. E aí ele vai dizer, depois dele dizer coisas semelhantes a essa, ele faz uma afirmação categórica dizendo qual é o fim daqueles que vivem segundo a carne, cumprindo as concupiscências da carne. Ele diz, olha, eu os advirto, ou seja, advirto a cada um de vocês, como antes já vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser líder, pode ser pastor, pode ser lá o que for, profeta, seja o que for. Se praticam as obras da carne, a Bíblia está deixando bem clara que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Tem muita gente confiantes no que elas, no papel que elas desempenham diante dos homens, na religião, na sociedade, aí se posam de homens e mulheres de Deus, de santos, de caridosos, de cheios do Espírito, como se isso comprasse, enganasse a Deus. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece muito bem, e aqueles que são guiados pela carne, eles estarão afastados de Deus. Esse é o termo, estarão afastados de Deus eternamente, para todo sempre, porque Deus é um Deus santo, e ele não tolera o pecado, ele não tolera a iniquidade. É dever meu, é obrigação minha falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, por mais que seja difícil para alguns ouvirem. Então é isso que o texto está dizendo sobre as obras da carne. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo, ou seja, não depender de Deus, da vontade de Deus. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, como se fosse o seu próprio Deus, como se Deus não existisse. Terceiro subtópico, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Qual é a perspectiva doutrinária da palavra carne? Doutrinariamente, enquanto ensinamento, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, em termos doutrinários, quando nós falamos sobre carne, não andar segundo a carne, é uma referência de que o homem, após a queda, ele se tornou carnal, ele deixou de viver espiritualmente, ele teve manchada em si a imagem e a semelhança de Deus. E agora a sua natureza, a sua inclinação é para o pecado, a inclinação carnal nesse sentido. A inclinação, a Bíblia diz que do coração do homem é continuamente má. Então essa é a doutrina sobre a carnalidade ou a carne, enquanto numa perspectiva de doutrina, de ensinamento, é dizer que exatamente a carne simboliza exatamente uma vida de queda, uma vida afastada de Deus. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Uma coisa é a carne corpo e outra coisa é a carne natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como por exemplo a idolatria, que é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Idolatria, prostituição, tudo aquilo que nós já falamos, são manifestações da obra da carne, no sentido da natureza pecaminosa, e não carne no sentido do nosso corpo físico, que não tem culpa, vamos dizer assim, de nada. E às vezes nós vamos culpar o nosso braço, a nossa boca, o nosso olho, como se essas partes biológicas tivessem independência para praticar o mal.
Tópico 3 e último tópico. O terceiro inimigo do cristão, que agora é o mundo. Vimos o diabo como inimigo, vimos o inimigo externo, vimos a carne como sendo o inimigo interno, e agora vimos um outro inimigo externo, que é o mundo. E o mundo aqui não é as pessoas, não é a natureza. O mundo aqui é todas as práticas malignas que os homens praticam. Esse é o sentido de mundo aqui na Bíblia. Não o mundo no sentido geográfico, no sentido do cosmos. Não é esse o sentido do mundo enquanto inimigo. Primeiro subtópico, perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Há mundo no sentido de terra, mundo a terra como sendo o mundo, a primeira. A segunda, o conjunto das nações conhecidas como sendo o mundo. A raça humana como sendo o mundo, é uma outra conotação. O universo como sendo o mundo. E, por fim, os que se opõem a Deus. Então, o mundo aqui, no sentido de inimigo do cristão, são aqueles que se opõem a Deus. Ou seja, a prática, não as pessoas em si, porque nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra espíritos malignos. Então, nosso inimigo não é a carne nem o sangue, mas são as influências malignas que atuam na vida daqueles que se opõem a Deus. Que esse é o mundo que nós temos que enfrentar, o qual nós não devemos amar e nós devemos combater. É esse mundo nesse aspecto do pecado, das manifestações contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses, no caso, os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vive na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. De um modo geral, na Bíblia, a palavra mundo vai descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra com os seus habitantes, que não é o nosso inimigo, o planeta Terra, os habitantes da Terra. Temos que viver bem, a Bíblia diz, no que depender de nós, com os nossos próprios inimigos. Então, primeira concepção geral da Bíblia de mundo é o planeta Terra. E segundo, é as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Então, essas são, assim, em termos gerais, as 2 grandes concepções de mundo na Bíblia como um todo. Mundo enquanto todo ser criado, todo o planeta, com tudo aquilo que ocupa o planeta, o universo, seria mundo. E a outra concepção de mundo na Bíblia é mundo referindo às pessoas que vivem segundo a sua própria vontade. É aqueles que vivem de maneira independente de Deus. Essa é a concepção de mundo dentro do conceito doutrinário, o qual devemos combater, não as pessoas, mas as práticas pecaminosas dessas pessoas. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Cristo, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então aqui, não ameis o mundo, não é que você não deva amar as pessoas, inclusive os perdidos, inclusive os homens malignos. Você tem que odiar a malignidade dele, odiar as práticas. No caso, você não pode odiar uma prostituta, mas você tem que odiar a prostituição. Você não pode odiar um homossexual, mas você tem que odiar a homossexualidade. Você não pode odiar, no caso, um adúltero, mas você tem que odiar o adultério. É as práticas que nós temos que odiar. É isso que a Bíblia ela está nos ensinando. Infelizmente, muitos não têm entendido isso e têm odiado as pessoas. Não, o cristão não foi chamado para odiar ninguém, mas para amar a todos, porque todos foram criados por Deus e todos têm a oportunidade e têm o direito conquistado por Cristo na cruz do Calvário de voltarem-se para Deus, mas só através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esses vícios são essas concupiscências
a da carne, a dos olhos e a soberba da vida. E aí, na sequência, o subtópico 2 vai trabalhar sobre esses 3 níveis de concupiscência, 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua trajetória. Entenda que vício, em um termo filosófico, nós temos um par de oposição. A filosofia trata da virtude e do vício. O que é a virtude? A virtude, filosoficamente falando, também se aplica, biblicamente falando, apesar que virtude na Bíblia tem um sentido mais abrangente, pode falar de poder, de autoridade, mas virtude, tanto filosófica quanto biblicamente falando, fala do ato de você fazer aquilo que é correto. Então, é a propensão de fazer o que é bem, o certo. Então, isso é virtude. E o contrário da virtude é o vício, que é a propensão para fazer aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus, que ofende o próximo. Isso é o que nós chamamos de vício. Então, não é vício aqui apenas no sentido do cigarro, da bebida. Não só isso. Vício tem uma conotação bem mais profunda na Bíblia e filosoficamente falando. É tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que prejudica o outro, tudo aquilo que ofende a Deus. Isso é vício. Então, percebe que é bem mais abrangente do que nós meramente, às vezes, falamos. Portanto, os 3 níveis de vícios infames. Por que vícios infames? Infama, de infamar, de ferir a honra de alguém. Porque há vícios que não ferem. Há vícios, por exemplo, alguém que tem lá o seu vício, quem sabe, da bebida, mas toma a sua bebida, fuma o seu cigarro, é um vício? Mas também tem pessoas que estão viciadas no celular. Graças a Deus, estou me libertando desse vício. E esse vício não é nocivo para o outro, é nocivo na maioria das vezes, para o próprio viciado. Mas aqui está falando de vícios que são infames, que mancham a honra da pessoa e de outros, ofendem, inclusive ofendem a Deus. Então, quais são esses 3 níveis de vícios infames? Primeiro, a concupiscência da carne, ou seja, todo tipo de desejo desenfreado da carne. Lembrando aqui que carne é no sentido de práticas pecaminosas, não é a carne como um mero membro, uma mera questão biológica, não é nesse aspecto. Então, a concupiscência da carne é o primeiro vício infame. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Esse é o primeiro vício que é apontado, a concupiscência da carne. Segundo vício infame é a concupiscência. A concupiscência aqui entenda-se sempre como um desejo desenfreado. Então vimos aqui a concupiscência da carne. Agora a concupiscência dos olhos, ou seja, a ideia dos nossos olhos, o que atrai os nossos olhos. Como a Bíblia fala e a poesia também, os poetas nos dizem que os olhos é a entrada da alma, é a entrada do corpo é os olhos. Aquilo que nós não olhamos, nós não desejamos. Ou pelo menos no sentido muito prático de todos aqueles que têm visão. É claro que alguém que não tenha visão terá outros órgãos do sentido aguçados para o desejo. Mas no caso aqui, os olhos, aqui fala a concupiscência dos olhos. Agora não é apenas a questão do olho físico, porque esse olho é um órgão do nosso corpo que faz com que nós enxergamos, mas ele em si ele não é mau, nem é bom, quer dizer, não é ruim, ele é bom. Ele é bom. Mas aí a questão dos olhos aqui, metaforicamente falando, é tudo aquilo que nós colocamos os nossos olhos no sentido, por exemplo, de uma cobiça, no sentido de uma sensualidade, daquilo que vai fazer com que o nosso coração ele possa gerar o pecado. Então é nesse sentido a concupiscência dos olhos. Então, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Então, olhos aqui, na verdade, é uma referência ao que nós imaginamos, o que nós pensamos. Quando eu olho para alguma coisa, eu peco em olhar para alguém, uma mulher bonita, um homem bonito, alguém assim. Não, eu não peco.
Agora a questão é o que eu passo a imaginar depois que eu olho, o que é gerado na minha mente. A Bíblia fala que é ao olhar para alguém e ao olhar e eu no meu coração eu desejar alguém que não me pertence, a Bíblia diz que isso já é comprovado como um adultério. Então essa é a concupiscência dos olhos. Então olhos aqui fala exatamente do que passa na nossa mente, na nossa imaginação. Tem algo bem mais profundo. Então, a concupiscência dos olhos tem a ver com tudo aquilo que envolve a mente, a imaginação. Ela cria, essa concupiscência, cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecidas pela mídia, pela música, filmes, pornôs, etc., a literatura, a arte, para ceder aos desejos da nossa carne. Então, esse é um outro nível de vício infame, que é exatamente a concupiscência dos olhos. E uma outra vício, que são 3 que a lição apresenta, um outro é a soberba da vida. O que é isso? Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado. Ele é soberbo. Ele é o seu próprio Deus, ele se autoglorifica, é o culto a ele mesmo, a sua própria natureza, ao seu próprio corpo, num sentido total, não só o corpo físico, mas tudo aquilo que representa a vaidade do coração humano. Então é exatamente a concupiscência e é a soberba da vida. Então a soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, a vanglória, um ateísmo, que seria a ideia ateu aqui, não seria um mero cético que duvida, e às vezes a dúvida séria ela é necessária, não digo a dúvida, vamos dizer assim, a desconfiança de Deus, mas uma dúvida séria de algo que você não entende, ela é totalmente legítima, ninguém pode pedir uma dúvida sincera, mas aqui a ideia aqui da soberba da vida e colocando como sendo uma espécie de um ateísmo, o ateísmo aqui, às vezes muitos confundem o ateísmo com o ceticismo, que seria duvidar e às vezes uma dúvida até séria, mas o ateísmo, teísmo vem de Deus, esse A é um prefixo de negação, ou seja, contra Deus. Então, o verdadeiro ateu é aquele que é contra Deus, ou seja, vamos dizer assim, é Satanás, que é o adversário, é contra Deus. Então, esse eu sei que é mal interpretado a ideia do ateísmo, mas o ateísmo é nesse sentido. Na verdade, a gente vai perceber que aqueles que dizem ateus, eles nunca foram ateus. Teriam que ser satanistas expressos, serem adversários contra Deus para serem ateístas, que é o sentido da palavra. Então isso faz parte da soberba da vida, a vanglória e o ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Ou seja, essa concupiscência, essa soberba da vida é algo deliberado, deliberadamente, consciente, o homem fazendo isso contra o Criador. E por fim, o último subtópico da lição, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age debaixo do controle maligno, que busca nos remover do caminho, que leva para o céu por meio de ideologias anticristãs. Então, há aí todo um projeto satânico, maligno, uma força maligna, um sistema que age para nos impedir rumo à nossa caminhada para os céus, para nos desviar. São ideologias anticristãs. Hoje é o grande inimigo que nós temos, principalmente nos países ocidentais, aqueles países onde nós achamos que temos liberdade, não somos perseguidos, não sofremos fisicamente, mas estamos em meio a um alto nível de perseguição ideológica. Isso nas faculdades, nas universidades, nas escolas, no ambiente de trabalho, na política, na economia, na religião, inclusive dentro da religião evangélica, qualquer religião. Hoje o nível de perseguição ideológica está presente em todas as áreas da sociedade. Qualquer organização humana, qualquer organização social, e falando mais especial no Ocidente, e claro, o Brasil não é diferente, nós estamos vivendo um alto nível de perseguição, de investida ideológica anticristã,
e nós devemos ter sabedoria, muita sabedoria. Ser cristão exige de nós o máximo de sabedoria possível. Portanto, as ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Hoje você dizer que é evangélico, que é um cristão protestante, um conservador, isso é sinônimo de ser fascista, de ser homofóbico, de ser negacionista, de ser tudo que é de ruim, de tudo que é de ruim. Ser aí, num caso, um nazista, ser, num caso, um genocida, tudo de ruim. E nós temos que entender que essa é a arma que o inimigo utilizou e tem tido muito resultado. E como tem tido? Muitos aí estão levados por essas ideologias e continuam dentro das igrejas, continuam pensando ser cristãos, pensando que estão indo para o céu, mas já estão totalmente contaminados por essas ideologias malignas. Portanto, é dever nosso alertar a cada um dos nossos irmãos. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É a única forma. A única forma de combater o erro é através da verdade. A única forma de poder discernir aquilo que parece ser certo, que parece ser inofensível, da verdade, daquilo que é puro, só existe uma forma: o Espírito Santo de Deus na vida. Ter uma vida cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, é uma vida de busca a Deus através de uma vida de consagração, de oração, de leitura da sua palavra, de estudo, de aprendizado. O cristão nunca deve parar de aprender. Você sempre tem que ser uma pessoa ensinável, que para ouvir o outro, que também não só queira ensinar, para ouvir o outro, para ouvir alguém que tem algo para te oferecer, procura a companhia de pessoas que podem acrescentar algo na tua vida. Ser uma pessoa ensinável, porque a única maneira de você ter um sensor espiritual ativo, de alta capacidade de percepção do erro, é encher-se do Espírito. Não conheço outra forma e a Bíblia não nos apresenta outra maneira. Portanto, é preciso viver plenamente cheio do Espírito para detectar o mal. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deve ser o objetivo de cada cristão. Fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, sujeitar a Deus, resistir o diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de nós, como está aí em Tiago 5, o verso de número 7. Por fim, a conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8. Quem nos diz 1 Pedro 5,8? Diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, está à nossa volta, em derredor, algumas versões a dizer, como um leão rugindo, como um leão ruge, ele vai estar. Mas nós temos o verdadeiro leão, o mais forte, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Que ele não está ao nosso derredor, como o diabo, mas ele está ao nosso redor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Portanto, Pedro, ele ensina: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar ou a quem possa tragar, de acordo com algumas versões. Então, ele está exatamente com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente debaixo da presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe,
E eu espero que nós tenhamos aprendido muito neste momento, nessa 1h30 que nós passamos aqui, e que você possa também ter o interesse de aprender, crescer no conhecimento de Deus, para você estar atento de sabedoria para vencer o mundo e também procurar alertar outros. Se você julgar que há valor nisso que nós estamos fazendo, eu não peço dinheiro, não peço nada a ninguém, só peço a você que compartilhe, convide outras pessoas, apresente o nosso canal a outras pessoas para que outros possam ter o mesmo privilégio que eu tenho, que você tem, que é de estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça de Cristo siga sobre você, sobre a vida da sua família, que você receba de Deus sabedoria, força o suficiente para andar nessa jornada, para poder detectar toda forma de atuação maligna e que você tenha uma vida vitoriosa. E você, quem sabe, que tem fracassado na caminhada, Jesus está aí. Ele está no mesmo lugar, foi você que afastou dele. Ele está de braços abertos. E você que quer ter uma experiência com Cristo, provar e ver de que o Senhor é bom. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor para todos. Amém.